Pessoal, então, dando sequência às nossas aulas, agora nós iremos adentrar no conteúdo da nutrição e dietética propriamente dita, né? Já assistimos um vídeo e já estudamos sobre o trato digestório, né? O aparelho digestório, os órgãos anexos, como é que acontece todo o processo de funcionamento do sistema digestório. Aí agora nós vamos falar de nutrição e de dietética. Antes de tudo, eu gostaria de ouvir vocês. Então, eu gostaria de saber, né, o que vocês entendem por nutrição. E aí vocês podem se manifestar, ligar o áudio e aí conversar. E aí, o que é que vocês entendem por nutrição? O que é nutrição para vocês? Vamos lá, Ana Beatriz, Lenilde, Sabrina e os demais. E aí, o que é nutrição? Pessoal, lembrando que eu estou avaliando também vocês, tá? A participação é uma das coisas que conta muito na disciplina, na verdade comigo, né? E eu sempre estou anotando os alunos que participam, que dão suas contribuições, porque eu acho que não é válido esse tipo de aula que só o professor fala, fala, fala e a gente não consegue medir o conhecimento dos alunos. Então, não tenham medo de falar, né? Nós estamos juntos aprendendo, né? O professor não é detentor de todo conhecimento e nem vocês são ignorantes demais para não participar. Tá? A gente já tem aquele conhecimento prévio acerca do que a gente já viu na vida, né? Então, podem participar, à vontade. E aí? Professora, Oi. professora, nutrição, de acordo com a minha opinião, meu pensamento, né, seria um estudo feito, alguma coisa do tipo, para podermos nutrir uma deficiência no corpo, equilibrar, ou algo assim. Estaria certo o meu raciocínio? Também, né? Também faz parte do conceito de nutrição. Né? Alguém mais gostaria de participar, entender o que é a nutrição? Na verdade, dar um entendimento do que vem ser nutrição? Professora, Como é seu nome? Aline Rodrigues Lima Farias. Isso. Bom, a nutrição é o que eu entendi, né? Como todos os estudos na área da saúde, a ciência que estuda os alimentos, que os nossos corpos tendem a receber, que são os nutrientes de todos os alimentos. É isso? Também, tudo faz parte, né? Tudo está Faz, né? incluído no pacote do conceito de nutrição. Ok. Né? Mais alguém gostaria de Professora, participar? Eligeu, Professora, né? professora, completando o que a Aline falou, que é, no caso, é o recebimento da nutrição dos organismos, né, dos alimentos, no caso, a gente define ela também como a eliminação, do mesmo jeito que ela recebe, ela elimina os nutrientes ingeridos, certo? Utiliza e elimina. Aquilo que não foi, né? Isso, aproveitado pelo organismo, no Isso. caso. E por vezes mesmo, no caso de doenças, né, a pessoa realmente, no caso do vômito, da diarreia, a pessoa libera muitos nutrientes que o corpo deveria ter aproveitado, né? Mas por causa de uma doença, ela acaba não aproveitando. Então a gente coloca como a nutrição, no caso, ela é o recebimento e a eliminação de nutrientes que foram ou não foram aproveitados pelo organismo. Isso. Ana Beatriz? oi, professora, eu ia falar, mas o Erislan falou tudo. A minha opinião sobre nutrição é essa também, sobre a ciência que estuda os nutrientes, né, a qual o nosso organismo vai receber e vai eliminar também. Só isso. Isso.
Ok. Mais alguém gostaria de participar? Foi a Sabrina, a Aline, a Erislan e a Ana, né? Certo. Oi, professora, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Então, no meu ponto de vista, eu creio que nutrição seja algo que venha para, é como se fosse uma fonte de sustento, algo que venha para nutrir o corpo humano. Não sei se está certo, né? Mas é o que eu acho. Muito bem. Certo, pessoal. Então, vamos... Quem gostaria de falar? Sim, só uma parte rapidinho. Tipo, na minha opinião, é, tipo, ela estuda a relação entre os alimentos e nutrientes, certo? Uhum. Que é ingerido pelo corpo humano, por aí vai. No meu entendimento. Isso. Ah, Beleza? sim, Ah, terminou, Darkley? É a Pode Aline, falar. né? Tá bom. Assim, só para identificar, porque na sala de aula, a gente tem vários alunos com os mesmos nomes, né? Aí tem duas Aline Rodrigues. No caso, eu sou Aline Rodrigues Lima Farias. Eu botei a Aline Brix e Não, agora é a Aline Rodrigues. não. Assim, Aline Rodrigues Lima Farias. Você é a Aline Farias? Isso mesmo. Isso. E a Aline Brix que participou, não é isso? Não, quem participou sou eu. Pelo menos eu, né? Que eu falei depois da Sabrina, no caso, que eu falei sobre que a nutrição é a ciência, né, que faz parte da ciência, né, que a gente tem a capacidade de receber os nutrientes e, como, complementando o que o Erislan também falou, receber e eliminar. É a Aline de quê? Rodrigues Lima Farias. Ok. Tá bom? Certo, Professora. pessoal. Então, Então, só complementando o que a Aline falou, na sala também tem duas Giovana. Tem uma que é Giovana e a outra é Giovana com J, a única diferença. o seu é com G, né? O meu é com G, Tá, eu Giovana anotei. Rodrigues. Certo, pessoal. Então, vocês falaram um pouquinho do que vocês pensam acerca da nutrição, né? E é interessante que vocês tenham esse pensamento de dizer não é o achismo, é o pensamento que vocês têm. Então, não é eu acho, é eu penso que é isso, tá? Agora eu coloquei aqui outra animaçãozinha também, perguntando para vocês do porquê estudar a nutrição. E aí, quando eu falo do porquê estudar a nutrição, eu estou me referindo a porque eu, enquanto futuro técnico em enfermagem, eu preciso estudar nutrição, tá? Então, quem quiser também contribuir, falar o seu pensamento, né? Esteja à vontade, fique à vontade. Pode-se dizer que, estudando nutrição, podemos identificar alguma deficiência nutritiva no paciente. Se ele tiver, por exemplo, com uma anemia, com alguma coisa do tipo, nós podemos identificar e dizer a ele qual é a deficiência, né, de vitamina que ele tem e o que poderia estar fazendo para melhorar. É isso. Isso. Acho que quem está aí com o perfil de Aline. Luiz Amil. Aline, é meu pseudônimo isso aí. Tá, eu digo assim, eu entendo por esse lado assim, que no caso a nutrição. Digamos assim, vou dar um exemplo, né? Um exemplo que eu conheço. A gente sabe que a banana ela contém potássio, né? Uhum. É o que eu acho, é sempre com. Então, assim, quando a gente está com cãibra, eu já vi métodos assim que o nutricionista fala para a gente comer banana, porque a banana contém potássio e aí evita a cãibra. Então, no meu lado, eu já penso assim, né? Que a gente conhecendo as frutas, os alimentos, os legumes, elas podem ajudar na questão da saúde e combater vários tipos de doenças ou outras coisas que não precisa a gente estar tomando remédio. As frutas, que contêm os nutrientes, os potássios, coisas nos alimentos, frutas, coisas, ela já ajuda nessa questão da saúde. Então, não precisa, às vezes a gente está submetendo a tomar remédios, não é isso? Às vezes a gente toma um medicamento, gasta dinheiro,
gasta dinheiro com medicamento porque não investe nos alimentos. Isso mesmo, é o que eu penso, que eu entendo, né, da nutrição. É isso aí. Quem mais? Eu tenho para mim que a questão da nutrição, no caso, é a questão como ela falou, a Aline, é saber a importância de cada alimento, tipo, o benefício de cada um, porque para cada tipo de caso existe um alimento a qual você pode e não pode utilizar, não comer, não só a questão da fruta, mas assim questão de alimentação, tipo arroz, o exemplo. Todos nós sabemos que a massa ela vira açúcar, entendeu? Ou seja, para uma pessoa diabética a gente já não utiliza a massa. Então, para mim é isso, a questão de saber o benefício e o malefício de cada tipo de alimentos. Isso. Quem mais? Professora, então, assim, no meu ponto de vista, eu penso que nutrição seja, assim, algo que possibilita uma energia, né, para o ser humano, porque através dessa energia possibilita um melhor desempenho no nosso dia a dia, seja para nós mesmos jovens, adultos, crianças, os atletas. Eu penso que seja isso. E em relação à questão de você enquanto futuro profissional, como é que vai te ajudar no teu trabalho? Vai me ajudar em questão de a gente entender, né, questão dos alimentos, o que serve mais para o que tem mais ferro, na questão das frutas, o que tem mais potássio. Isso ajuda a gente a atender uma pessoa que é desnutrida, seja ela criança, recém-nascido, que nasceu com alguma deficiência, algo que seja desnutrição. Isso. Muito bem. Então, pessoal, vocês entendem, viu? Vocês entendem. Às vezes o aluno ele tem um certo receio de participar, mas não tenham, né? A aula ela deve ser conversada, dialogada. Isso traz dinâmica para a aula e você aprende mais. Darkey, você gostaria de falar algo? Então, assim, a nutrição é muito importante. Eu como eu falo em todas as vezes, por exemplo, eu trabalho em uma farmácia, eu atendo o público também, em geral. É bom a gente entender porque a gente pode entender muito bem o que o paciente está passando. Se ele chega, a gente olha para ele, a gente já pode saber. Está com falta dessa vitamina tal, desse nutriente tal no corpo. É igual foi os medicamentos. Às vezes ele não está se alimentando bem. A gente passa o medicamento, mas a gente sempre fala, ó, come esse tal alimento, essa tal fruta que vai ajudar nessa parte, nessa outra parte. Tá um pouco anêmico, um pouco fraqueza no corpo, sem cálcio. A gente vai falando, cálcio, toma leite, entendeu? Porque nessa parte é bem bom a gente estudar para a gente entender. Quando a gente olhar para a gente ver, assim, ó, tá então vai faltando, ajudar não somente no teu trabalho, enquanto futuro técnico, mas até mesmo no teu trabalho atual, né? Exatamente. Isso aí. Pessoal, eu acredito assim que vocês já passaram assim a essência, né? E agora nós vamos estudar os conceitos propriamente ditos, tá? Então vocês vão poder analisar, né, se aquilo que vocês falaram está incluído dentro desse conceito de nutrição. Então nós vamos iniciar aqui falando primeiramente, né, tendo uma visão geral do que vem ser a nutrição e dietética. Então, quando a gente fala de nutrição e de dietética, a gente tem que entender primeiro que o nosso corpo ele pode ser comparado a uma máquina, né? Uma máquina, para que ela funcione, ela precisa de alguns elementos, como diz aqui o texto. Então, para que uma máquina, por exemplo, um trator, né, uma retroescavadeira, pode ser uma máquina de grande porte ou de pequeno porte, sei lá, né? É certo que essa máquina, para que ela funcione e funcione corretamente, ela vai precisar de alguns elementos. Esses elementos podem ser óleos, podem ser graxos,
né? Para que ela venha a ser nutrida, vamos dizer assim, né? E esse maquinário consiga desenvolver as suas funções de forma correta sem apresentar problemas. E quando esse problema começar a surgir nas ignições dessa máquina, ela receber esses óleos e graxos que vão favorecer o seu melhoramento. Da mesma forma, o nosso corpo ele pode ser considerado uma máquina humana, a incrível máquina humana. E essa máquina, ela também vai exigir o combustível que nós necessitamos, né? Ela vai exigir de combustíveis que são os alimentos. E nesses alimentos vão estar presentes os nutrientes, que nós estaremos falando de forma mais específica na frente, tá? Então, assim como uma máquina, ela precisa de elementos para funcionar, o nosso corpo, ele também precisa, tá? E quem é que faz tudo isso? Quem é que faz esse processo? Quem é responsável? Sistema digestório. É por isso que a gente estudou o sistema digestório, né? Antes de estudar conceitos básicos de nutrição e dietética. Entretanto, este alimento, ele tem de ser de boa qualidade. Existe uma diferença entre comer e se alimentar, né? Comer, eu posso comer muitas coisas, mas pode ser coisas que não vão me trazer benefício. Agora, quando eu falo de alimentar, eu estou falando de comida de qualidade, eu estou falando de variedade, eu estou falando de quantidades adequadas, tá? Então, uma coisa é eu comer e uma coisa é eu me alimentar, tá? Quando eu falo de comida, eu posso estar me referindo a frituras, a refrigerante, a excesso de açúcar, de carboidrato, alimentos, né? Comidas que em excesso vão me fazer mal. Agora, quando eu falo de alimento, eu estou me reportando, né, a diversidade, prato bem colorido, rico. E eu não preciso ser rico, eu não preciso ter condições para eu ter um bom prato. Eu posso utilizar o que eu tenho no meu quintal. As frutas que eu tenho na minha horta, no meu quintal, na minha roça, né, para eu estar ingerindo. Então, eu não preciso necessariamente ter uma boa condição para eu ter uma boa alimentação. É claro que o poder socioeconômico, ele vai interferir. Então, quanto mais a pessoa tem poder socioeconômico, mais chances ela tem de ter uma alimentação regrada, com acompanhamento de um nutricionista. Mas uma pessoa que está, né, que mora, por exemplo, no interior, numa zona rural, que tem a sua roça, que tem a sua horta, que tem as suas hortaliças, os seus legumes em casa, ela tem uma alimentação ainda melhor, porque são alimentos orgânicos e não recebe, né, excessos de agrotóxicos. Certo, então, vamos aqui em frente. Então, vamos agora para os conceitos, né, específicos. Então, o que é a nutrição? Nutrição, primeiro, alguma das alunas aí falou que nutrição é uma ciência, né? Então, realmente, você está certa, a nutrição é uma ciência que vai estudar as necessidades nutricionais que diferentes tipos de organismo têm, tá? Então, eu posso estar com uma carência de um nutriente, de vitaminas. Um outro indivíduo, ele pode estar com uma carência de sais minerais. E aí eu preciso conhecer, porque eu, enquanto profissional, eu vou atuar, né? Tanto para aquele paciente que está com carência de vitaminas, quanto para aquele paciente que está com carência de sais minerais. Então, é conhecer os grupos alimentares, conhecer as classificações, que tipos de alimentos possuem determinados nutrientes para eu poder
intervir no estado de saúde do meu cliente, uma vez que vocês devem ter ouvido uma das frases que foi muito marcante, que a roteirista, né, a autora, a moça que estava falando do documentário disse: você é o que você come, né? E isso é muito verdade, tá? Então, se é uma pessoa que se alimenta bem, a gente percebe que é uma pessoa mais saudável, tem a pele mais nutrida, né? Um brilho no olhar. Esse brilho no olhar, gente, ele não é à toa, né? Não é uma coisa assim, mais do espírito, do psicológico da pessoa. Tem a ver com a questão da alimentação, tá? Então, uma pessoa que está sem brilho no olhar, ela está com carência nutricional. Então, é uma ciência que estuda as necessidades nutricionais de diferentes tipos de organismos, as transformações impostas aos alimentos pelo organismo, porque às vezes o organismo ele tem uma certa deficiência, ele não consegue digerir, por exemplo, uma determinada situação, e o alimento ele passa por uma transformação, ou então ele nem consegue ser digerido, ele nem consegue ser assimilado, absorvido, tá? Aí a gente fala, por exemplo, dos casos de pessoas com intolerância, né, ao glúten, né, à lactose e outras situações mais. Então, as transformações impostas aos alimentos pelo organismo com a finalidade, né? O organismo, ele faz todo o processo. O alimento, ele passa por um processo, por uma transformação, visando o quê? Utilizar os nutrientes que estão presentes nos alimentos como fonte de energia e substrato, ou seja, elemento para a formação dos tecidos. Nosso corpo, ele se regenera. Existem alguns cientistas que falam que a cada 7 anos, nosso corpo ele passou por uma regeneração celular completa. Então, a cada 7 anos, as nossas células se renovaram completamente. Então, para que haja isso, a formação de novos tecidos, né, a renovação desses tecidos, eu preciso de nutrientes. Para que eu tenha energia para desenvolver as minhas atividades diárias, eu também preciso de nutrientes que estão presentes nos alimentos. Eu coloquei aqui também outros conceitos de diferentes autores, que diz, o segundo conceito diz que nutrição refere-se aos processos por meio dos quais um organismo vivo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e excreta os nutrientes. E aí aqui nós vamos ter alimentos, né, e outros materiais nutritivos, né, como sucos, por exemplo, que a gente já fazem parte mais dos líquidos, mas que também contêm nutrientes, né? Ainda diz que a nutrição como uma área clínica, né? Ou seja, por que área clínica? Porque eu posso utilizar a nutrição para avaliar o estado de saúde do meu cliente. E aí é tão certo que hoje nós temos o profissional nutricionista ou técnico em nutrição que faz toda essa avaliação, né, nessa área clínica. Então, como área clínica, a nutrição está preocupada basicamente com as propriedades dos alimentos, que constrói corpos saudáveis e promovem a saúde. Hoje existe a medicina aí dos alimentos, né, gente, que promove melhoras no organismo sem uso de medicamentos, somente com o uso de alimentos, né, de sucos, de verduras, legumes, enfim, né, sem que a pessoa precise. Então, só modificando o estilo alimentar da pessoa, né, já se tem uma melhora na questão das doenças. Ainda, nutrição, isso aqui é outro conceito, pode ser um processo de fornecimento aos organismos animais e vegetais dos nutrientes necessários para a vida. Então, é o processo que visa fornecer os nutrientes para que haja a vida. Sem nutrientes não tem como nós sobrevivermos, tá? O corpo, ele precisa. É também a ciência que investiga as relações entre o alimento ingerido pelo homem
e as doenças que há nesse organismo, tá? Então, alimentação e doença tem tudo a ver. A alimentação pode favorecer o aparecimento de doenças, e aí são tantas doenças, né? Colesterol alto, gordura no fígado, arteriosclerose, aterosclerose, AVC, ataques cardíacos, né? E outras mais, desnutrição, diarreia, né? E por aí vai. Hipertensão, diabetes, câncer, né? Entre outras doenças. Então, investiga o alimento ingerido pelo homem e as doenças, buscando o bem-estar e a preservação da saúde. Então, não é só para avaliar doença e homem, mas avaliar que, ok, essa pessoa está doente porque ela se alimentou mal, mas ela pode mudar. Então, a partir de agora, mudando os hábitos alimentares, claro que de forma gradual, não se muda a alimentação da noite para o dia, no estalar de dedos. É difícil, a pessoa tem que se reeducar, tá? Em relação à alimentação. Então, fazendo isso gradativamente, a pessoa vai ter um bem-estar, né? E a preservação da sua saúde, né? Aí é que eu coloquei um fato importante. Como a boa nutrição é essencial para a boa saúde e para a prevenção de doença, todos os indivíduos envolvidos na área de saúde precisam ter um conhecimento completo da nutrição e das necessidades nutricionais do corpo ao longo da vida. Eu diria que pelo menos um conhecimento básico, geral, tá? Sobre quais são os principais nutrientes, quais são as principais vitaminas, os principais sais minerais que eu vou ter, para que eles são importantes, a falta deles, o que é que pode ocasionar. Pelo menos esse conhecimento, no geral, eu preciso ter, né? E aqui, mais importante e mais, o estudo da nutrição, ele precisa dar ênfase aqui, ó, a promoção da saúde. Quando eu falo de promoção da saúde, eu me lembro lá do SUS, que eu acredito que vocês já estudaram, né? O SUS, ele foi criado, né? E lá no artigo 2º, se não me falha a memória, diz que, lá na Lei 8080, né? Que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado, mediante a políticas públicas, né? Ele vai oferecer essa saúde mediante políticas públicas econômicas e sociais que visam a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, quando eu falo de nutrição, eu estou falando de uma política que o Ministério da Saúde ele também precisa desenvolver. Na verdade, essa política já existe. Hoje nós temos a vigilância nutricional, que faz parte do Ministério da Saúde. Nós temos até um site, que é o SISVAN, que é o Sistema de Informações Nutricional, que lá você pode perceber, você pode encontrar fichas, inquéritos, questionários, formulários, para você responder, e nós, inclusive, estaremos trabalhando aqui, uma das atividades que vocês farão, vocês vão escolher aí um paciente, né, real, e vocês vão aplicar esse questionário neles, e depois nós vamos debater sobre os resultados. Então, esses questionários, tudo que existe, é visando, gente, a promoção da saúde. Ou seja, eu vou primeiro prevenir através de uma boa alimentação, de uma nutrição, para que a pessoa não adoeça. A pessoa adoeceu, eu tenho chances de reverter aquele quadro? Bem, eu não posso reverter completamente. Por exemplo, se a pessoa já tem uma hipertensão, é uma doença crônica, não tem como reverter, mas eu posso desenvolver medidas através de uma dieta, de uma boa alimentação, de uma nutrição acompanhada lá pela Unidade Básica de Saúde, que vai favorecer uma promoção de saúde para aquela pessoa mesmo em meio à doença. Então, existem inúmeras situações. Eu vou promover saúde, e aí eu promovo saúde através de
a educação em saúde, de campanhas, através do aconselhamento, através das palestras, lá na unidade básica, na escola, na igreja, na associação dos moradores. Eu, enquanto profissional, eu posso estar desenvolvendo ações em parceria com outras empresas, com outros setores, para que a comunidade, né, ela tenha uma melhor qualidade de vida. Então, o foco da nutrição tem de ser a promoção da saúde. A pessoa já está doente, eu vou tratar? Eu posso utilizar a alimentação? Claro que sim, já está doente. O bom é que a pessoa tenha uma boa alimentação para que ela nem chegue a adoecer. Mas se adoeceu, eu posso também utilizar o alimento para tratar aquela situação, né? Alguém gostaria de falar algo? Tá tudo tranquilo até aqui, gente? Tudo ok? Tá, né? Então, vamos seguindo. Ok, pessoal. Então, isso é nutrição. É uma ciência, né? É uma ciência que eu diria que é essencial à vida, porque ela fala do que eu diria que é mais essencial para nós. Porque, observe, meu sistema neurológico é vital, porque é ele que envia informação para todo o meu corpo, para o sistema circulatório funcionar, sistema digestório, ok. Mas se eu não tenho nutrientes no meu organismo, o meu próprio sistema neurológico, nervoso central, né, vai ter uma baixa. E essa pessoa vai começar a manifestar sinais e sintomas. Então, para o corpo funcionar corretamente, até o sistema neurológico, que é o manda-chuva, ele precisa dos nutrientes, tá? Ok. Agora, o que é dietética? Quando eu falo de dietética, eu vou primeiro me remeter à palavra dieta, tá? Dietética vem de dieta. E o que é dieta? É uma palavra aqui do grego, diaita, que significa regime de vida, ou modo de reger a vida através da alimentação, tá? Essa é a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra. Mas o que vem ser a dietética? Qual o conceito? Vem ser uma área de intervenção interdisciplinar, ou seja, várias áreas entre disciplinas, várias áreas, por exemplo, a medicina, os alimentos, a nutrição, né, podem utilizar a dietética. Então, é por isso que ela é de intervenção interdisciplinar entre disciplinas, cujo objetivo principal consiste na aplicação das ciências da nutrição e do estudo de dietas para, olha aqui, então, para que serve a dietética? Ela junta nutrição e dietas, né, estudo das dietas para prevenção, primeiro, prevenção de doenças, e se a doença já existe, para o tratamento dessas doenças existentes. E qual é o objetivo da dietética? Promover a educação alimentar ou a reeducação alimentar. A pessoa se alimenta bem, vai só manter a educação alimentar, né? A forma de se alimentar. Se ela se alimenta mal, ela vai se reeducar, ou seja, aprender a ter bons hábitos, hábitos saudáveis, hábitos alimentares. Essa educação alimentar, ela pode ser tanto individual, para um indivíduo apenas, ou ela pode ser para uma coletividade. Quando eu estou lá na minha unidade básica de saúde, né, e eu estou desenvolvendo palestras, ações, ensinando através de um curso como reaproveitar os alimentos, como reaproveitar a casca do abacaxi, a casca da banana, como aprender, por exemplo, a fazer um refrigerante caseiro utilizando beterraba, uma cenoura, a casca a folha da bananeira, enfim. Então, todas essas situações, a casca da abóbora, né, a casca da beterraba, a casca da cenoura, que geralmente, na maioria das vezes, as pessoas descartam, né? Então, eu vou aprender eu vou me reeducar e eu vou aprender a utilizar, trazer esses materiais para agregar saúde para mim, né? E bem-estar. Então, são formas, eu posso atuar de forma individual para uma pessoa, e assim, geralmente no hospital, né?
quando a gente fala de individualismo, a gente se remete muito ao hospital, porque cada pessoa vai ter uma necessidade, e eu vou focar na nutrição, na dieta daquela pessoa, de acordo com a necessidade. A gente vai falar mais à frente sobre os tipos de nutrição, as vias de administração, e a gente vai falar sobre isso, tá? A nível de hospital. E também a dietética, ela tem como objetivo, né, investigar, né, a questão de como as pessoas se nutrem, né, se alimentam, gerir também e ensinar. Então, ela foca na prevenção, no tratamento de doenças, e tem como objetivo a promoção da educação alimentar por meio da investigação, da gestão do ensino. Então, quando a gente faz aqueles inquéritos alimentares, aqueles formulários que eu falei para vocês que tem lá no site do CISVAN, do Ministério da Saúde, eles visam isso, investigar como as pessoas estão se alimentando, a fim de trabalhar em cima daquela questão, tá? Aí aqui eu tenho também ainda umas informações importantes sobre a dietética. Então, a dietética é a aplicação prática da ciência da nutrição a indivíduos sadios ou enfermos. Então, algumas literaturas, alguns escritores, né, estudiosos da área, eles dizem que a nutrição ela seria a parte mais teórica, né? E já a dietética seria a parte mais prática, aquilo que eu coloco em prática, a forma como eu vou me alimentar, qual é o meu tipo de dieta. E quando eu falo de dieta, gente, eu não estou falando de regime, eu vou deixar de comer. Aí eu estou fazendo dieta, por quê? Porque eu não estou comendo, eu estou fazendo jejum, né? Isso não é dieta, isso é um regime, tá? A dieta é quando eu digo assim, eu tenho uma boa dieta, que eu me alimento bem. A minha dieta é péssima, porque eu me alimento mal. Então, dieta é a forma que eu me alimento. Minha dieta é sem açúcar, é sem fritura. Eu utilizo o azeite de oliva, eu não uso óleo. E quando eu preciso fritar alguma coisa, eu utilizo banha de porco, ou eu uso óleo de coco, ótimo. Então, a minha dieta é melhor. Não, eu utilizo óleo de cozinha, inclusive eu reaproveito esse óleo mais 2 ou 3 vezes para fritar. Então, a minha dieta já é péssima, né? Já é mais ruim. Então, isso é dieta, tá? Não é regime, não. E aí, nesse processo, gente, a gente tem a dietoterapia, né? A dietética é a aplicação prática da nutrição a indivíduos que podem ser sadios ou enfermos. Agora, quando eu vou ter a aplicação das dietas especiais, com finalidade terapêutica, ou seja, de tratar uma pessoa, aí eu chamo de dietoterapia. E é essa aqui que geralmente nós utilizamos lá no hospital. O paciente está em dietoterapia, enteral, parenteral, enfim, ele está se alimentando por uso de sonda. Então, aqui nós estamos falando da dietoterapia. Tá? A diferença. A dietética é a aplicação prática da nutrição a indivíduos tanto sadios quanto enfermos, visando o quê? Prevenção ou a questão aqui, do tratamento de doenças. Agora, quando tem finalidade terapêutica e é uma dieta especial, produzida especialmente para aquela pessoa, devido às carências, a tudo que ela precisa, ela está em dietoterapia. Isso aqui a gente vê muito nos hospitais. Aí nós vamos ter as fases da nutrição. A gente já aprendeu o que é nutrição e já aprendemos o que é dietética. Agora vamos ver as fases da nutrição. Então eu vou ter aí pelo menos 4 fases. A primeira vai ser a alimentação, que vai ser aquele ato voluntário que compreende o quê? Compreende a escolha do alimento, a preparação desse alimento e o consumo. Tem relação direta com as necessidades biopsicossociais, ou seja, minhas necessidades físicas, mas também minhas necessidades psicológicas. Né? Eu estou com uma vontade de comer tal coisa. O que dizer de uma mulher grávida, né? O psicológico dela influencia muito. Então, ela sente aqueles desejos, né? Ela tem aqueles desejos de comer tal coisa. Enfim, então, a questão
da alimentação, ela não é só física, não é só porque eu preciso comer, mas também tem a ver com o que eu quero comer, com os meus desejos, meus gostos, tá? E também com a questão econômica, porque quanto mais poder aquisitivo a pessoa tem, como eu falei, mais chances ela tem de se alimentar, principalmente hoje, gente, que tá tudo tão caro, né? A segunda fase vai ser a fase da digestão e absorção do metabolismo. Então, após se alimentar, após comer, né? Comer bem, a pessoa ela vai iniciar a digestão dos alimentos e essa fase aqui vai até o momento em que o organismo utiliza os componentes para manutenção da saúde ou recuperação da saúde. Se a pessoa está bem, só vai manter aquele estado, né? Se está mal, ela vai promover a recuperação da saúde. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase vai ser a fase de excreção, né? Que vai ser aquele período que a pessoa vai eliminar as partes dos componentes da alimentação que foram utilizados, né? Ela, na verdade, compreende a eliminação de parte dos componentes da eliminação utilizados, né? E dos não utilizados, que foi o que o Erislan falou, né? Que a nutrição ele envolve também a questão dos alimentos que foram utilizados e até mesmo aquilo que não foi utilizado. E, por fim, nós vamos ter a dietética. Então, as 4 fases são alimentação, digestão e absorção, excreção, e a própria dietética faz parte, né? Por quê? Porque a dietética vai ser aquela arte de se alimentar corretamente, tanto pessoas quanto coletividades sadias, né? Pessoas boas, né? Consiste no planejamento e na preparação de refeições adequadas também, né? E quando a dietética, como eu falei para vocês, cuida da alimentação de pessoas ou coletividades enfermas, ela recebe o nome de dietoterapia. Então, é alimentação, digestão e absorção, excreção e a própria dietética, que vai ser a prática da nutrição como um todo, né? Ok, pessoal, então eu já sei o conceito de nutrição e eu já entendi o que é dietoterapia, o que é dietética e a diferença da dietética para a dietoterapia. E eu entendi que dieta não é regime, sim o modo como eu me alimento, tá? O que vem ser alimento? Então, o alimento é toda substância que é introduzida no organismo através da boca, né? Ou, gente, vai ser através mesmo, não somente através da boca, porque tem pessoas que estão se alimentando por via parenteral, através da corrente sanguínea, né? Então, elas vão receber um alimento. Só que aquele alimento ele vai estar todo quebrado. Então, ele já vai ser basicamente para ela em forma de nutrientes, tá? Mas ainda assim é considerado um alimento. Então, é toda substância que é introduzida no organismo, vai ser transformada e vai ser aproveitada. Depois de quando ela for aproveitada, ela vai fornecer material necessário para quê? Para o crescimento e desenvolvimento da pessoa. Se for criança, a gente fala de crescimento e desenvolvimento, né? Se for adulta, a gente fala de crescimento também, né? Porque a pessoa ela está em constante maturação e reparação dos tecidos lesionados. O alimento, ele promove, ele dá calor também para o corpo, né? E também dá energia para a pessoa trabalhar. O que falar de uma pessoa com carência de ferro? De anemia, está com anemia ferropriva. É uma pessoa que ela não tem energia, tá? Porque ela está com deficiência lá nas hemácias, que nas hemácias tem as hemoglobinas, né? A hemoglobina que é o pigmento vermelho que dá coloração para o sangue, e essa hemoglobina que vai carregar o ferro. E quando o corpo ele está com carência de ferro, né? Quer seja porque temos pouca hemácias no corpo ou porque temos pouco ferro, essa pessoa vai manifestar sintomas, fadiga, dificuldade para respirar, falta de energia para fazer suas atividades, vai ser uma pessoa mais pálida, com sangue muito mais, uma consistência mais fina, mais rala, né? É uma pessoa que não tem muita energia para trabalhar. E aqui até coloquei a bicicletinha aí feita de vegetais, legumes, né, para exemplificar a questão da energia, né?
Quais são as funções dos alimentos? Então, os alimentos eles são responsáveis por fornecer matéria-prima para a construção das células. Olha que interessante, gente. Então, sem alimentos, não tem construção de células. O nosso corpo ele não vai conseguir se regenerar corretamente. Outra situação. Essas novas células que são produzidas, que o nosso corpo está em constante modificação, né? Essas novas células produzidas, elas permitem o crescimento e a manutenção do organismo. Tá? É claro que as células elas têm um tempo programado para morrer, né? É chamado de apoptose. Mas ela se multiplica, né? Ela se duplica antes, né? E aí isso vai gerar a manutenção do organismo. Outra situação é que o alimento ele funciona como combustível, uma vez que os alimentos fornecem todas as substâncias necessárias, né, para a manutenção da vida, como minerais, vitaminas, né, e outras mais que são necessárias. Nas crianças, os alimentos, eles determinam o crescimento e desenvolvimento dela, como eu já falei, né? Então, é por isso que é muito interessante a criança se alimentar bem. O que é o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, mas é claro que existem situações e situações, tem mulheres que começam a trabalhar muito cedo e não podem alimentar até os 6 meses, tem mulheres que tiveram problemas, né, e não puderam alimentar, como é o caso do HIV/AIDS, né, e outras situações. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso, mas, no geral, a amamentação é exclusiva até os 6 meses. Depois disso, começa a se introduzir, né, os alimentos, as papinhas de fruta cozida, né? Depois vai se introduzindo os sucos, e o suco de preferência que não seja processado, suco de laranja espremida, um suco de melancia, né, que foi tirado ali daquele processo de estar, por exemplo, retirando as partes aquela água, né, propriamente dita que a gente fala que sai da melancia, né, ideal. E aí depois vai se dando sucos mais a partir do momento que a criança for crescendo, for ficando maior, então vai se modificando a alimentação até chegar em uma dieta mais sólida para ela. E às vezes se diz assim, por volta de 1 ano, a criança ela já pode comer a comida da família. Mas acontece que a comida da família é péssima, a dieta da família é péssima, é baseada em frituras, é muito carboidrato. Então, a comida da criança, ela, nesse sentido, ela precisa ser diferente. E eu falo isso, gente, por experiência própria. Eu tenho uma bebê de 11 meses, né? E ela mamou exclusivamente até os 6 meses e 10 dias. Após isso, eu comecei a introduzir as papinhas cozidas, então eu fiz todo o processo. Ela tem 11 meses, então a alimentação, o que é que eu fiz? Eu modifiquei a alimentação, a nossa alimentação por causa dela. Então, a nossa alimentação, ela não tem uso de corantes, ela não tem óleo, é uma alimentação bem suave para ela começar a comer. Não tem esses temperos fortes, como corante, como o coloral, né, que se chama esses corantes, a questão do tempero seco, que é o cominho, né, com a pimenta do reino, tudo isso não se tem. Quando não, eu faço a alimentação dela separada da nossa, tá? Então, observe, a gente tem que fazer uma alimentação boa para a criança, porque principalmente esse primeiro ano de vida é crucial para a criança, para o seu crescimento e desenvolvimento. Tá? Aí, a partir daí, vai se readequando de acordo com as situações. Tá? Professora? Oi. Só em questão dessa questão que a senhora falou aí da questão da alimentação da criança, só me tira uma dúvida em questão do feijão, o caldo do feijão, né, que é utilizado muito em sopinhas de criança. O porquê que a criança só pode comer o feijão cozinhado no dia? Ele, tipo assim,
ela não pode comer quando a gente faz, cozinha e deixa na geladeira, e aí sempre vai fazendo ele. No caso, ele cozido diretamente. Por que é que se faz isso geralmente? Porque, gente, não é o fato de eu ter cozinhado uma comida, né? E eu ter colocado ela na geladeira logo após, que vai me garantir que essa comida ela esteja de boa qualidade. É muito comum, por exemplo, aparecer micro-organismos, né? Então, o ideal é que se faça a comida da criança todos os dias. No mais tardar, que utilize nas 24 horas. Dependendo do alimento, pode ser um alimento que pode ser utilizado mais dias, tá? Assim, mas o ideal mesmo é que o alimento seja utilizado no mesmo dia. Por quê? A criança, ela tem o seu sistema gastrointestinal que ainda não está amadurecido totalmente. Então, quando eu ofereço uma comida de um outro dia, por exemplo, há muitos riscos dessa criança, né, desenvolver aí uma infecção. Até mesmo micro-organismos que estão ali dentro da geladeira, que estavam no ambiente, né? Então, o ideal é que eu faça e que eu dê para a criança. O máximo possível, o máximo, né, que eu utilize é que seja nas 24 horas, tá? Gente, algumas comidas, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que pode ser utilizada até 48 horas, tá? Que são 2 dias, mas desde que seja bem acondicionada na geladeira, tá? Então, tem alguns tipos de comida que eu, no caso, fazia para minha bebê, que eu acabava deixando 48 horas, né? Mas aí será colocado, feito toda uma forma, tá bem higienizado e tudo, tá? Então, o ideal é que se faça dessa forma, tá bem? Para evitar. Teve até um aluno ali que colocou ali embaixo para evitar a questão das infecções, porque o que acontece? Principalmente o bebezinho logo no início. A criança, ela toma vacina rotavírus, né? Que vai prevenir as formas graves de diarreia, tá? Que são as formas que podem levar a criança ao óbito, né? Só que essas vacinas, por vezes, a mãe acaba atrasando, né? A criança pode tomar até os 7 meses. Então, às vezes, 7 meses, 7 meses e 29 dias. A última dose. Então, por vezes, a mãe acaba deixando passar, esquece, enfim. E aí, nesse período, ela já introduziu a comida, né? Então, tem que ver essa questão aí da vacinação e também porque o organismo da criança ele ainda é muito imaturo, tá? E por isso que eu vou introduzindo aos poucos. Eu começo com uma alimentação bem, por exemplo, uma maçã cozida, uma pera cozida, enfim, né? Depois uma banana amassada. Então, eu vou começando assim, né? A manga, né? A manga é muito bom também, então eu posso raspar a manga, né? E dar para a criança. Enfim, as frutas que eu tenho em casa, que são frutas que são de fácil manuseio, e que não vão causar nenhum dano para a criança, né? O suco de laranja, que eu posso estar espremendo, né? A laranja e dar para a criança, enfim. E aí, depois, a partir do momento que ela vai ficando maiorzinha, eu vou dando uma alimentação mais sólida. E essa questão do feijão também é interessante, né? Que se der o feijão amassado, geralmente a gente cozinha, né? E a massa passa na peneira. Por quê? Porque tem a casca do feijão. E a casca do feijão ela tem celulose. O nosso corpo ele não consegue digerir. A mesma coisa do milho, né? Do milho, da casca da maçã. Então, como tem celulose, nós não digerimos. E aí é por isso que se orienta a dar somente a massinha, aquele que foi passado na peneira, porque não vai ter ali a casca, né? E sem contar que esse feijão, ele também precisa ser colocado pelo menos 20 minutos na água com vinagre, para sair todo o ar, porque o feijão, ele contém muito ar, né? Dentro. E aí, quando eu não faço isso, a criança ela pode apresentar excesso de gases, e aí, como ela não consegue liberar ainda corretamente, ela pode ter aí a presença de cólicas. Vamos em frente, né? Então, a gente falou que a comida determina o crescimento da criança,
Agora vamos falar, pessoal, é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Deixa eu ver bem aqui quanto é que nós temos de... Vamos parar aqui, tá? Vamos parar bem aqui nos tipos de alimentos e à tarde a gente continua. Eu sei que é muita informação para vocês, são muitos conceitos, tá? Então, eu vou utilizar esses 25 minutos que restam para a chamada de vocês no grupo, tá? Então, ó, nós vamos parar bem aqui. À tarde, eu vou lançar o link por volta das 2h, até 2h20 para a gente começar a aula. E aí, eu vou dar aula, acho que até mais ou menos umas 4 horas. Terminando, eu vou passar o vídeo para vocês, o link do vídeo, para vocês assistirem, tá? E vocês já vão fazer uma atividade. Essa atividade, vocês vão me enviar, tá? Por foto no grupo. Quando vocês enviarem a atividade, vocês vão colocar o nome de vocês embaixo, tá? Vão escrever na folha, não pode esquecer de colocar na folha. Na verdade, pode ser em cima ou embaixo, tanto faz, tá? Mas à tarde eu vou explicar direitinho como é que vai ser essa atividade. Por enquanto, não se preocupem com isso. Vamos agora, vou parar aqui a gravação.